Fala galera! Vamos para mais um podcast aqui dos controleiros. Aqui é o André e o meu maior desafio esse podcast é me manter acordado. Aqui é João e Gisele Bündchen seria um modelo de segunda ordem. Meu Deus! Fala galera, aqui é Nando e o negócio é sintonizar o mestre mais rápido que o escravo. Meu Deus do céu. Eu sou Maurício e hoje eu não tenho graça nenhuma. Parabéns. Maravilha. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre modelagem matemática, como havíamos mencionado no podcast anterior. Então, nós vamos falar sobre a história da modelagem em si, o que são modelos, os tipos de modelos, caracterizá-los, falar sobre as hipóteses que nós aplicamos para fazer a modelagem matemática. Depois, iremos falar sobre algumas leis fenomenológicas que nós podemos utilizar nessas modelagens. Também nós trataremos de algumas relações constitutivas. Depois aplicaremos um algoritmo para solucionar algumas modelagens. E por fim, nós iremos trazer 4 exemplos de modelagem. Primeiro, a modelagem de um sistema elétrico, depois de um sistema mecânico, depois de um sistema eletromecânico e por fim, uma modelagem de processo. Lembrando que no momento que iremos fazer as apresentações de exemplos, a gente vai pedir para você olhar na sua tela de computador, que irá passar para você o passo a passo em vídeo. Neste episódio a gente vai tratar tanto em áudio quanto em vídeo, só lembrando. Exatamente. Então vamos lá. Então, galera, já falando um pouco da história, como disse Heródoto lá no século V a.C., ele dizia que tudo da modelagem começou com os egípcios, que usavam a geometria para mensurar a área de cada pessoa próxima ao Nilo, pois após enchentes essas áreas ficavam devastadas, sem marcação. Então eles já fizeram um modelo para determinar a área de cada pessoa e quando cada um ia pagar de imposto ao governo. E não só isso, mas também, além da geometria plana que eles utilizavam, os egípcios também tratavam muito da geometria espacial. Tanto que a medição do volume de cones, figuras em 3 dimensões, eram tratadas de acordo com a quantidade de líquido que tinha capacidade. Então, eles acabavam solucionando problemas de medição através desses diferentes tipos de geometria. Uma das famosas modelagens também da antiguidade, quem realizou foi Arquimedes, que ele desenvolveu a teoria do empuxo. E isso foi de acordo com uma solicitação do rei Hieron para Arquimedes conseguir desvendar se a coroa que ele encomendou do ferreiro tinha sido uma liga de metal ou tinha ouro puro. E Arquimedes, através do desenvolvimento da teoria do empuxo, ele acabou descobrindo que a coroa era sim uma liga e não de ouro puro. E aí vem a seguinte pergunta, depois disso tudo, desse contexto histórico. O que são modelos? Exatamente, para poder fazer sentido, né, é importante a gente ter em mente aí essa definição do que são modelos, né? Então, existem várias definições aí na literatura a respeito de modelagem, até porque modelagem é algo que é feito em diversas áreas do conhecimento, porque nessas diversas áreas a elaboração de modelos acaba que ajuda em diversas atividades aí, como simulações e testes, enfim. Então, modelo a gente pode dizer, né, de forma simples e objetiva, que é uma representação matemática, né, de um sistema físico. Então você tem ali uma equação matemática que vai te dizer qual que vai ser o comportamento do seu sistema de acordo com as condições, né, do seu processo, digamos assim. Exatamente. E nós também trouxemos aqui a definição da modelagem matemática. A modelagem matemática é uma ferramenta utilizada para gerar uma descrição de um sistema físico, químico, biológico ou qualquer outro. E assim ter a capacidade de estudá-lo e entender. Você, ao modelar, tenta descrever algum tipo de sistema, seja ele qual for, através de uma equação matemática. A ideia do modelo é justamente isso, né? E qual o principal objetivo aí, na verdade, eu acredito que modelo e modelagem, eu acho que eles partiram aí justamente dessa necessidade, né, que a gente tem de poder representar o comportamento de sistemas e poder fazer testes ou poder experimentar algum tipo de condição diferente para o sistema. E para a gente poder fazer isso de forma, digamos,
não invasiva no nosso sistema, ou às vezes o sistema é um sistema inclusive que a gente não pode nem fazer esse tipo de teste, então os modelos são necessários, né? Então aí vem o porquê que se pensou nessas técnicas de modelagem. E Exatamente. aí a gente entra na questão da classificação, né, dos sistemas, porque esses modelos, essa modelagem, existem diferentes formas de sistemas, e da mesma forma a gente vai aí ter diversos tipos de modelos com características diferentes, né? Aí a gente pode dividir todos os sistemas em si, né, em dois grandes grupos. Temos os sistemas estáticos e os sistemas dinâmicos. Esse sistema estático, você pode definir ele como aquele sistema que você tenha uma entrada e uma saída, e você vai perceber apenas efeitos e variações na saída quando você perceber um efeito e variação na entrada. Então você causa algum efeito no sistema e ele responde de alguma forma. Já os sistemas dinâmicos, eles apresentam um outro comportamento. Eles podem mudar com ou sem perturbações na entrada. Então você tem consequências que dependem não só dos valores atuais na entrada, mas dos valores passados. Então ele está sempre ali trabalhando e sempre vai ter uma variação ali na saída, independente da sua entrada. E também, mais uma característica importante sobre modelagem matemática, é que é uma ferramenta muito simples de ensino e aprendizagem, né, dos sistemas. Uma vez que você tenta criar um algoritmo para explicar algum fenômeno, e através do entendimento desse algoritmo que você consegue realmente entender o que é que está sendo estudado. Agora que a gente falou sobre o que é a modelagem, o que é realmente o conceito de modelo, a gente pode separar os modelos em 3 tipos. A gente pode tratar que existem modelos empíricos, modelos fenomenológicos e modelos geográficos. Os modelos empíricos, eles tratam da experiência do físico, do real, do que acontece na natureza no dia a dia. E como a gente não tem uma equação ou algo que possa relacionar variáveis que a gente pode medir ou variáveis que a gente pode observar dentro de um determinado sistema, a gente faz umas perturbações nessas entradas, vê a resposta da saída e caracteriza esse sistema a partir do seu comportamento dinâmico ou estático. Modelos fenomenológicos são modelos que seguem as regras, na verdade, das leis que a gente tem da física. Então eu posso pegar e fazer um balanço de massa, um balanço de energia, um balanço de momento de determinado sistema para avaliar as minhas entradas e as minhas saídas. Eu já sei o que tem dentro da minha caixa do processo. Além disso, os modelos geográficos eles são baseados em gráficos e mapas que seguem a geometria do local, né? Então, esses modelos geográficos, e não só geográficos, como também geológicos, né? São feitos a partir do estudo da geometria da Terra, naquela região, naquele local. Temos também aí modelos estatísticos que são baseados na análise de dados. Você tem o levantamento de dados, arquivamento de dados, e aí você faz análise desses dados e tenta montar linhas de tendência, histogramas e etc. E aí são chamados de modelos estatísticos. Lembrando que assim, nós vamos tratar aqui nesse projeto modelos empíricos e modelos fenomenológicos. É caracterizado quando você vai fazer no estudo da análise de processos que os modelos empíricos eles são também chamados de modelo caixa preta. A gente não sabe o que tem dentro desse sistema, quais são as leis que regem esse sistema, e daí a gente só faz os testes de entrada e saída para ver esse comportamento. Os modelos de leis fenomenológicas eles são conhecidos como o modelo caixa branca. São modelos que a gente sabe a natureza desse comportamento, qual é a ordem desse sistema, como é que ele se comporta quando a gente dá um determinado tipo de entrada e a saída que a gente já espera qual é o resultado da saída. E o modelo caixa cinza, que ele é uma mistura tanto do empírico quanto do fenomenológico. Seguindo, os modelos também eles podem ser separados em lineares e não lineares. Os modelos, quando eles são lineares, eles obedecem ao princípio da superposição. E no caso contrário, eles são ditos não lineares.
Em relação às entradas e saídas do sistema, tanto do caixa preta, caixa cinza e caixa branca, eles podem ser caracterizados como sistemas de uma única entrada, uma única saída, o caso CISO. Também pode ser caracterizados como uma única entrada e múltiplas saídas, no caso SIMO. Podem ser caracterizados como múltiplas entradas e uma única saída, no caso MISO. E também ele pode ser considerado o caso de múltiplas entradas e múltiplas saídas, no caso MIMO. Nos exemplos que vamos falar aqui durante o processo, nós vamos falar sempre sobre sistemas CISO e sistemas MIMO. Continuando aí nos tipos de sistema, a gente tem os sistemas que podem ser no tempo contínuo ou tempo discreto, certo? A gente sabe que a natureza funciona no tempo contínuo, só que nossos sistemas hoje de controle são sistemas digitais, então a forma de aquisição de dados na natureza é uma forma discreta. Em alguns casos, a modelagem no tempo contínuo e no tempo discreto podem fazer diferença, a depender do seu tipo de modelo. Então é algo que também deve ser levado em consideração. Em seguida a gente tem a questão dos parâmetros variantes ou invariantes no tempo, certo? Então isso às vezes gera um pouco de dúvida em relação ao modelo estático e dinâmico. Com parâmetros, modelo com parâmetros variantes ou invariantes. Então, modelos com parâmetros variantes e invariantes são aqueles que o modelo, com o passar do tempo, ele não muda, certo? Então, os parâmetros do modelo são constantes. E os modelos que são variantes são aqueles que você tem aí uma alteração do seu modelo, dos parâmetros do seu modelo e, consequentemente, do comportamento do seu sistema com o passar do tempo, certo? Exato. Tá. Em relação aos modelos determinísticos e estocásticos, né? A diferença principal entre eles aí é que modelos determinísticos a gente sabe exatamente, dado um conjunto de entradas, quais serão nossos conjuntos de saída, né? E modelos estocásticos são aqueles modelos que a gente não tem certeza do que é que a gente vai ter como saída, dado o nosso conjunto de entradas, porque existem fenômenos aleatórios associados ao modelo, né? Então, alguns modelos de, por exemplo, qual vai ser o comportamento da população em caso de emergência. Esse é um tipo de modelo, por exemplo, que a gente trata aí com um pouco também de análise de probabilidade para poder saber como que vai ser as saídas, mas tem sempre um componente aleatório associado aí nos modelos estocásticos. Exato. Seguindo aí, nós temos as hipóteses. Uma hipótese é uma suposição de algo que pode ou não ser verdade e que é facilmente verificada. Geralmente, o que se vincula à hipótese é o espaço de controle, ou seja, quando você modela um sistema, você vai ter que determinar qual é o seu espaço de controle, qual é o seu espaço em que você quer modelar. Então, as hipóteses seriam exatamente essas considerações que você faria acerca desse espaço de controle. Então, André, ainda em relação a essa questão aí das hipóteses, né? Isso é algo muito importante na hora da gente fazer o modelo. Na verdade, isso vai definir lá se você tem um modelo adequado ou não ao seu sistema, porque muitas vezes a gente não consegue representar, porque na verdade a gente nunca vai conseguir representar 100% em o comportamento do nosso sistema e esse comportamento em um modelo, certo? Então, a ideia é que essas hipóteses, elas muitas vezes podem simplificar a modelagem para facilitar o desenvolvimento, mas a gente também tem que levar em consideração que essas hipóteses devem ser feitas, digamos assim. É por isso também que nós não dizemos que existem modelos bons ou ruins. Existem modelos que funcionam ou não funcionam para descrever aquele sistema em que você está modelando ou estudando. Então, essas hipóteses são muito importantes na hora dessa concepção do seu modelo. E vale lembrar que assim, o uso dessas hipóteses é o caminho que vai ditar as regras das suas modelagens. Se você vai acrescentar um atrito, alguma perda no seu sistema, ou
É a forma que você vai descrever o seu espaço de controle. Exato. Certo, enfim, então chegamos nas leis fenomenológicas. As leis fenomenológicas, assim como a modelagem fenomenológica, elas ditam toda uma regra de da natureza. Ou seja, quando você utiliza as leis fenomenológicas, você consegue, com apenas uma equação ou com um conjunto de equações, descrever todo um fenômeno da natureza. E por isso nós temos exemplos de leis fenomenológicas, como o balanço de massa, balanço de momento e o balanço de energia. Esses balanços a gente vai explicar mais claramente o que eles são num exemplo de processo químico, que a gente vai utilizar eles para determinar as equações dinâmicas do processo. Mas aí mais pra frente a gente dá uma olhada nisso. Exato. E não somente essas equações que regem sistemas químicos, mas também temos equações que regem sistemas elétricos e mecânicos, como por exemplo a segunda lei de Newton é uma lei fenomenológica, porque ela consegue descrever todo um fenômeno, como por exemplo a gravitação, né? A gravitação universal. E também temos as leis da malha e a lei dos nós, que também consegue descrever todo um fenômeno, ou seja, ele consegue descrever um circuito elétrico através de uma única equação ou de um conjunto de equações. Das relações constitutivas, nós podemos dizer que essas relações são princípios físicos e geralmente relacionam grandezas. Essas relações constitutivas são as equações matemáticas que nos auxiliam a resolver a modelagem sendo aplicadas nas leis fenomenológicas. Beleza, agora que a gente falou um pouquinho sobre hipótese, um pouquinho sobre as leis fenomenológicas e as relações constituintes, eu vou te pedir para você ir para a sua plataforma de vídeo, se você está no YouTube, se você está no Windows Media Player, qualquer que seja, porque agora a gente vai falar sobre os passos da modelagem. No primeiro passo, para você iniciar o estudo da modelagem, seria determinar as variáveis ou condições a serem estudadas. Dentro do seu espaço de controle, você vai analisar quem são as variáveis manipuladas e controladas que você quer utilizar. Depois disso, você vai determinar qual abordagem deseja utilizar na modelagem. O segundo passo seria determinar qual abordagem que deseja utilizar nessa modelagem. Se eu vou utilizar uma lei fenomenológica, uma lei empírica, a abordagem lagrangiana, qual seria aquela que se encaixa mais ao seu sistema. No terceiro passo, a gente vai já utilizar as equações que regem esse modelo. Quais são as equações que são características àquele comportamento ou aquele sistema em especial. O quarto passo será determinar a solução das equações do sistema. E o quinto passo, por fim, seria analisar os dados obtidos, levando em consideração a consistência matemática e a sua proposta de trabalho. Neste caso, você vai analisar a EDO resultante do seu sistema. Aí a gente já entra na questão da validação do modelo, né? Então, a gente primeiro levanta todas as leis que regem o sistema, constrói o modelo e depois faz a comparação aí, né, do nosso modelo com a planta. Bom, em seguida aí vamos trazer para vocês alguns exemplos de aplicação de modelagem e vamos iniciar com um sistema elétrico. É um circuito RLC, como vocês podem ver. Esse circuito ele é composto por capacitores, resistores, bateria e indutor. Esse circuito ele consiste basicamente no efeito do capacitor e indutor de armazenar e liberar energia. Como vocês podem ver nessa imagem que está aparecendo aí, o capacitor armazena, manda para o indutor armazena energia e manda para o capacitor. Sendo que o capacitor ele armazena energia em forma de campo elétrico entre suas placas, né? E o indutor ele armazena com forma de campo magnético. E aí proporciona esse movimento que está sempre mantendo o circuito em circulação. Aí nós temos que determinar agora nossas hipóteses que vamos adotar para que esse circuito possa ser modelado, né? Então nós temos a hipótese do capacitor, do circuito ideal, que vai ter capacitor ideal, resistor ideal, a bateria sem perdas e o indutor também ideal. E vamos determinar também quais são as leis que regem esse sistema. A gente vai utilizar
a lei fenomenológica da segunda lei, a lei da malha, que é a segunda lei de Kirchhoff, que vocês podem ver aí na tela, que diz que a soma de todos os componentes, da tensão de todos os componentes dentro de uma mesma malha é igual a zero. Então, a tensão tem que ser distribuída entre os componentes de uma malha para que no final a soma dê zero. Temos, como adotamos a hipótese do capacitor ideal, vocês podem ver a equação do capacitor, que é a tensão vai ser igual à carga, que varia no tempo, sobre a sua capacitância. Vamos adotar a lei de Ohm, temos que a tensão vai ser igual à resistência vezes a corrente, como vocês podem ver. E aí a corrente em si, ela é a derivada da carga no tempo, ou seja, ela é a variação de carga em um determinado espaço de tempo. Então podemos representar como R vezes a derivada da carga sobre dt. E como adotamos também a hipótese do indutor ideal, temos que a tensão no indutor é a sua indutância vezes a variação da corrente no tempo, que seria a segunda derivada da carga no tempo, substituindo os devidos termos, não é isso? Isso. Em seguida, vamos apresentar aqui quais foram a numeração das malhas que adotamos, né? Temos a malha número 1 à sua esquerda, 2 à sua direita e a 3 abaixo. Bom, a partir daí, aplicando a lei fenomenológica escolhida, a lei das malhas de Kirchhoff, temos as 3 equações dos sistemas que vão determinar as somas das tensões em cada uma dessas malhas e vamos igualar a zero, porque é isso que diz a lei, né? E daí vamos substituir cada um dos termos que vimos lá nas relações constituintes, que são as relações vindas das hipóteses adotadas. São todas as equações do resistor, a lei de Ohm, a equação do capacitor e do indutor. E vamos encontrar as equações dinâmicas do sistema, que são essas 3 equações que vocês estão vendo. Dessas 3 equações, a gente pode já inferir qual é determinar e estudar, a depender dos parâmetros do sistema, qual é a carga que está na malha 1, qual é a carga que está na malha 2, carga você integra, acha a corrente, e aí você pode brincar com esse circuito e determinar o que está acontecendo nele a cada momento. Então é isso que lhe permite a modelagem matemática. E lembrando que esse sistema é um sistema MIMO, né? Você tem 3 entradas e 3 saídas. Outra coisa importante de pontuar aí é a relação que você tem do seu modelo com as hipóteses que você adotou, certo? Para algumas aplicações que você não precisa de uma consistência de uma correlação muito exata entre o resultado do seu modelo para um dado conjunto conhecido de entradas e o resultado do seu sistema físico, né? Essas relações aí de capacitor ideal, essas hipóteses na verdade que foram adotadas, que geraram por consequência uma simplificação no seu modelo matemático, você acaba que gera um erro entre o seu sistema físico e o seu modelo. E em alguns casos que você precisa de um modelo mais assertivo, que gere mínimo, o erro mínimo, acaba que você não pode considerar essas hipóteses e tem que levar em consideração outros fatores aí no seu sistema. Por exemplo, a resistência pode variar com a temperatura, então o valor da resistência não ia ser um parâmetro constante, ia ser um parâmetro que ia ser dependente de variação. O capacitor também, dependendo do tipo além disso, a resistência também pode não variar de forma linear com a corrente e com a tensão, pode variar de forma não linear. Da mesma forma para os outros componentes, então acaba que você complica bastante a modelagem aí, né? Aí depende muito do que você quer do seu modelo e do quão exato você precisa que ele seja, né? Então, observando aí as equações dinâmicas, a gente pode saber aí que nós temos como entrada do sistema as tensões das baterias, né? Que a gente vai poder variar ela, ou usar uma tensão maior, uma tensão menor. Temos que os parâmetros deles são as resistências, as capacitâncias e a indutância. E temos como saída do nosso sistema, olhando para a equação a gente consegue ver, que é a carga no circuito 1, que está aí como dQ1 dt,
Temos a carga no circuito 2, dQ2dt, e temos a corrente no circuito 3. Essas são nossas saídas e entradas do sistema. Em seguida, nós temos o sistema mecânico. E trouxemos como exemplo o pêndulo simples. Ao lado, você vê a oscilação do pêndulo, em que é possível determinar a posição dele de acordo com a trigonometria. Então, você tem que a posição em x vai ser o comprimento do pêndulo vezes o seno do ângulo, o seno do ângulo máximo que ele forma com a vertical, e a posição em y, que também você pode determinar através da subtração entre o comprimento do pêndulo menos o comprimento vezes o cosseno do ângulo, também máximo formado entre o pêndulo e a vertical. Para essa abordagem, nós utilizaremos as relações de Lagrange. E para isso, nós precisamos determinar as energias que são transformadas. No caso de Lagrange, ele fez um tratamento em que a energia potencial é convertida em energia cinética e vice-versa. E por isso é possível achar essa conversão através do lagrangiano. Ou seja, o lagrangiano nada mais é do que a energia cinética menos a energia potencial. Para essa abordagem, nós utilizaremos duas equações básicas, que é a da energia cinética, onde você pode ver na tela, em que a massa e a velocidade do pêndulo determina a energia cinética, e de acordo com o sobe e desce vertical dessa massa, vai ser a energia potencial. Aí nós temos que essas hipóteses aí são possíveis também de acordo com as hipóteses que a gente pode adotar, né? Que é que o pêndulo tem uma massa que é ideal, que ela é homogênea por toda a sua extensão. É uma massa pontiforme. E também que a haste, ela também é homogênea e não tem características elásticas. Nesse sistema, também levantamos como hipótese que não existe atrito entre a bola e o ar e não há tensões de perda de energia entre a bola, entre a haste e a superfície que a bola está presa. Nesse modelo ideal, em que não tem atrito, o pêndulo ele deveria oscilar eternamente, uma vez que sempre energia potencial é transformado integralmente em energia mecânica, em energia cinética. Através do lagrangiano, é possível substituir os valores de energia cinética e potencial e encontrar essa expressão que aparece na tela para vocês. Além disso, Lagrange ele propôs que a energia cinética você tem duas coordenadas, na coordenada x e na coordenada y. E por isso você tem a velocidade no eixo x e no eixo y. E a energia potencial, basta você analisar a coordenada em y. Seguindo, substituindo essas equações de energia cinética e potencial no lagrangiano, é possível encontrar essa equação que se encontra na tela. Lagrange então propôs exatamente esse modelo descrito nessa equação que aparece para vocês, em que a derivada no tempo do lagrangiano em relação à velocidade menos a derivada do lagrangiano em relação à posição é igual a zero. Substituindo as derivadas de acordo com a equação abaixo, é possível então chegar na equação que descreve o sistema. E solucionando essa equação, Lagrange então propôs essa equação em que a derivada no tempo da derivada do lagrangiano em relação à velocidade é igual à derivada do lagrangiano em relação à posição.
Substituindo então as respectivas derivadas na função lagrangiana, é possível encontrar o sistema AEDO que representa o movimento do pêndulo. E por fim, nós encontramos então a aceleração angular do pêndulo através da aceleração da gravidade e do comprimento da haste do pêndulo. Nesse sistema a gente pode ver que ele tem os parâmetros e ele não é um sistema forçado, ele é um sistema que você vai começar de uma posição inicial, de uma posição angular inicial, e ele vai acompanhar o movimento do pêndulo apenas, sem ser forçado, sem ter entrada, apenas uma saída. Além disso, vale lembrar que essa equação ela apresenta um comportamento não linear pela presença do seno, que se utilizarmos uma análise nas hipóteses, assumindo que o pêndulo vai se mover em ângulos muito pequenos, a gente pode assumir que esse seno de θ ele vai ser igual a θ, e o cosseno deste mesmo ângulo será igual a 1, por conta dessa pequena variação. Agora, seguindo para o próximo exemplo, um exemplo de um sistema eletromecânico. Como vocês veem aí na tela, temos um motor de corrente contínua. Esse diagrama ele representa tanto a parte elétrica, onde você pode ver a força eletromotriz, a bateria de alimentação do motor, a resistência característica deste mesmo motor, a indutância também, como a parte do eixo do rotor, que irá proporcionar um futuro torque. O primeiro passo para a gente efetuar a modelagem desse sistema seria determinar as variáveis e condições a serem estudadas. E aí, o que a gente vai analisar? A gente quer analisar a posição deste rotor, bem como a corrente do nosso sistema. Para isso, assumimos as seguintes hipóteses. O campo magnético, no qual a armadura do motor está imersa, é constante. Os elementos do circuito, seguindo a mesma ideia do circuito elétrico, são ideais. Então, nosso resistor, nosso capacitor, a nossa fonte, nosso indutor são todos ideais. A gente também pode dizer que não há perdas ou dissipações de energia nesse circuito. Então, não vamos perder energia através do aquecimento de nenhum desses componentes. Podemos assumir também que o motor não vai ter atrito entre o eixo e o rotor em si. O passo 2 seria determinar qual abordagem que a gente deseja utilizar a modelagem. Nesse exemplo, vamos utilizar a abordagem fenomenológica, que iremos tratar sobre as equações de Newton-Euler, para seguir a relação do torque com o movimento angular, bem como iremos analisar as leis do circuito elétrico e a corrente elétrica. Depois disso, a gente vai determinar quais as equações que vão reger essas leis que ditamos anteriormente. Seguindo a abordagem de Newton-Euler, nós temos que o torque resultante do sistema completo ele é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular do rotor. O próximo passo seria detalhar isso daí para a variável que a gente precisa. Então vamos abrir a nossa equação em relação à aceleração angular para botar em função de θ e as suas derivadas. Então temos que o momento de inércia vezes a segunda derivada do θ em relação ao tempo seria igual ao torque total do sistema menos um atrito viscoso. E a equação que rege o circuito elétrico desse sistema será a lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Então temos que a relação do indutor com a derivada da corrente elétrica mais a relação da lei de Ohm, da resistência vezes o indutor ou vezes a corrente, seria igual à diferença das tensões entre a tensão de alimentação e a força eletromotriz. Temos também uma relação já empírica desse processo que relaciona a minha força eletromotriz com a minha corrente, a minha velocidade angular do sistema, de modo que eu posso associar em uma única equação os meus dois parâmetros, tanto o torque
associado ao sistema, quanto a minha velocidade angular. Beleza, pessoal. Então agora a gente vai tratar um pouco da relação de modelagem aí de um sistema de processo, certo? E o que a gente trouxe aqui foi um reator CSTR. Modelos aí de reatores, eles levam em consideração que os componentes internos do nosso sistema, né, eles estão ali eles estão reagindo e formando produto, certo? Então, a ideia é que a gente tenha reagentes, em alguns casos catalisadores, para estar formando um produto diferente. Esse tipo de sistema, basicamente a lei fenomenológica que a gente usa para modelá-lo é a lei de Lavoisier. A gente sabe que a lei de Lavoisier diz que não se pode criar nem eliminar, né, matéria ou energia, então as coisas se transformam na verdade. E a ideia aí é, por exemplo, fazer um modelo que nos diga qual seria o comportamento do nível do tanque ou da temperatura. Foi mal. Do nível do reator ou da temperatura do reator, ou ainda das concentrações, né, dos componentes aí do meu sistema. Então, para começar, a gente tem o balanço de massa do sistema, que a gente faz uma relação aí dos componentes que estão entrando no meu sistema e dos componentes que estão saindo do meu sistema. Então é algo bem direto, bem simples. Como se disse, na lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente tem o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. E em seguida a gente passa aí para a questão do balanço molar por componente, ou seja, é a mesma ideia do balanço de massa, só que agora a gente segrega os componentes aí da reação, para a gente saber exatamente qual é o comportamento da concentração do meu produto na saída. Isso é muito importante nesse tipo de sistema, porque em muitos casos a gente quer limitar, né? A gente quer, na verdade, entender qual que é a composição aí da saída do reator, porque muitas vezes é um produto que tem algum tipo de especificação em relação a esses limites de concentração. Continuando aí, a gente também tem a questão do balanço de energia, né? Um balanço de energia importante nesse tipo de sistema, porque muitas vezes sistemas de processo a gente precisa manter uma temperatura de operação aí que favoreça a reação que a gente queira, ou mesmo que possibilite, né? Porque muitas vezes, dependendo da temperatura que se esteja, a gente não consegue determinadas reações. Então esse balanço, essa modelagem do comportamento da dinâmica da energia do sistema é importante. E aí nesse caso, agora que a gente já tem um overview do sistema, a gente parte para a modelagem matemática. Então, balanço de massa a gente tem, como eu falei antes, vai ser basicamente a variação da massa dentro do nosso reator, vai ser o que está saindo, a corrente de saída menos as correntes de entrada. Então, se eu não tiver variação no reator, isso está me dizendo que o que está entrando é exatamente igual ao que está saindo. Em seguida eu tenho a questão do balanço molar por componente, que esse balanço molar por componente ele também é feito da mesma forma. A quantidade do componente A que está entrando tem que ser igual à quantidade do componente A que está saindo, e nesse caso a gente leva em consideração não só o acúmulo que está tendo dentro do reator, mas também a taxa de reação, porque eu estou tendo uma reação aí dentro. Então como o componente A é reagente, acaba que eu transformo o componente A no componente B, certo? Em seguida a gente tem aí o balanço de energia. Esse balanço de energia aí vai levar em consideração o fluido que está ali para fazer resfriar esse reator. Então ali a gente tem uma camisa
essa camisa serve como um artifício para fazer essa troca térmica entre a reação e o líquido aí do fluido refrigerante, para poder ter esse controle, né, se necessário. Então é importante também a gente saber essa relação, e basicamente aí a gente tem o calor, a quantidade de energia que está entrando no sistema, a quantidade de energia que está sendo gerada no nosso sistema e a quantidade de energia que está sendo retirada do nosso sistema pelas correntes de saída e pela troca térmica com o fluido refrigerante. Então, para esse passo aí na modelagem do reator, é importante considerar quais hipóteses a gente vai adotar para que isso torne possível essa modelagem. Então, a primeira hipótese que eu posso falar é que a entrada de reagente no reator é muito maior do que a entrada do catalisador, para que torne possível, né, a reação. A segunda hipótese seria que não há variação da densidade dos componentes. O fluido é incompressível, que a entrada e a saída mantém a mesma densidade. Correto. E a hipótese 3 que a gente vai adotar é que não há variação espacial na jaqueta. Então a velocidade de escoamento é significativa, ou seja, toda ela está preenchida a todo momento. Hipótese número 4 é que o calor específico da jaqueta é constante, então ele não varia com o tempo. A hipótese número 5 é que a entalpia do processo pode ser considerada como a troca de energia interna dele. E a reação é elementar, então é A virando B. Essa é a hipótese número 6. Hipótese número 7, que a energia de deslocamento, a energia cinética e a energia potencial do líquido dentro do reator é desprezível para os efeitos da reação. E o trabalho de eixo do misturador da reação também é desprezível. Tá, pessoal, então continuando aí, a gente já viu o overview do sistema. Então nossas entradas do sistema vão ser os componentes que caracterizam a entrada do reagente e os componentes que caracterizam a entrada do catalisador. Então eu vou ter vazão, concentração, temperatura, e do catalisador vou ter minha vazão e temperatura. Vou ter também a entrada aí do fluido refrigerante, que vai ser vazão e temperatura do fluido refrigerante. E as saídas do nosso sistema a gente vai ter aí de acordo com o que se vai modelar, certo? Então nesse exemplo aqui a gente colocou como saídas o volume do tanque, que a gente pode colocar em função do nível, o volume do reator, que a gente pode colocar em função do nível do reator, para a gente ter a indicação de nível. É uma indicação mais visível, né? Em seguida aí a gente tem o balanço por espécie, para a gente poder identificar aí qual que é a concentração de cada componente aí na corrente de saída. Então, como a gente tem aqui somente o componente A, o balanço molar por espécie vai ser o que está entrando na corrente A, menos o que está saindo ali na corrente de fundo, menos o que está sendo reagido. Então você está convertendo A em B, você tem que levar em consideração aí essa taxa de reação. Tá. A equação do balanço de energia aqui na jaqueta, a gente vai levar em consideração a temperatura de entrada aí do nosso fluido refrigerante, a vazão de entrada do nosso fluido refrigerante e a troca térmica aí que acontece entre o reator e a camisa. Então a gente vai ter como sair como entrada aí desse modelo as nossas temperaturas de entrada do fluido, vazão do fluido e uma coeficiente aí que vai ser em relação à troca térmica do reator. E como saída a gente vai ter aí temperatura de saída da jaqueta. Em seguida aí a gente faz o balanço de energia no reator. O balanço de energia no reator a gente vai levar em consideração as energias aí que estão entrando no sistema, as energias que estão saindo do sistema. Então o que a gente tem de entrada são as correntes do reagente, a corrente do catalisador, e o que a gente tem aqui de saída vai ser a própria corrente de saída no fundo do reator, e
o calor que é retirado do processo aí pela troca térmica com a camisa. Então, nosso balanço de energia no reator vai ser composto por esses itens. Como entrada aí a gente vai ter as temperaturas das correntes, a temperatura de saída e uma taxa que vai ser uma taxa associada à troca térmica com a camisa. E nossa saída desse modelo vai ser a temperatura do reator. Finalizando aí, a gente tem o nosso modelo do reator. A gente tem as equações dinâmicas que representam aí o comportamento do meu sistema em relação ao meu volume aí que vai ter no reator, que eu posso colocar em função que se pode colocar em função do nível. O balanço molar por componente para ter essa saída da concentração de cada componente no seu produto, no fundo, a temperatura na camisa e a temperatura do próprio reator. Então é isso, pessoal. Nesse podcast nós tivemos o objetivo de apresentar para vocês a modelagem matemática, e no próximo podcast nós trataremos sobre também a modelagem matemática, mas no espaço de estados. Então é isso. Um abraço. Obrigado, e pessoal. até a próxima. Valeu, gente. Um Valeu, abraço. Valeu, pessoal. falou. Um abraço, Valeu. até mais. Falou. Tchau, tchau. Falou.